Olá pessoal, eu sou Suzana, sou pediatra, sou neonatologista e professora de pediatria aqui do Médico Resende. Hoje a gente vai ter um projeto um pouco diferente, que é comentar o assunto a partir das questões. E escolhemos uma banca, as bancas de São Paulo, e também um tema que é muito recorrente nas provas, que é crescimento e desenvolvimento em pediatria. Primeiro a gente vai revisar um pouco o assunto, bem resumidinho mesmo, e a gente vai começar em seguida resolver algumas questões com alguns tópicos bem semelhantes que podem surgir nas provas de residência. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai classificar o recém-nascido pela idade que nasceu. Isso pode parecer fácil, mas que bom que é, porque a gente não pode errar isso. Então, a melhor forma de classificar é pelo ultrassom do primeiro trimestre, em segundo lugar, pela data da última menstruação, mas muitas mães não têm isso, esse dado tão preciso. E em terceiro lugar, pelo exame clínico que é realizado quando o recém-nascido nasce. Quando a gente tem um bebê abaixo de 28 semanas, a gente tem um recém-nascido prematuro extremo. Entre 28 semanas, 33 semanas e 3, ele é um prematuro sem sobrenome, como a gente brinca. Entre 34 semanas, 36 semanas e 6 dias, ele é um prematuro tardio. 37 e 42 semanas, ele é um termo. E acima de 42 semanas, ele é um pós-termo. Também é importante a classificação pelo peso, e aí eu vou começar de baixo para cima, classificando aqueles bebês que são grandes. Quando ele tem um peso que é superior ao percentil 90, ele é classificado grande para a idade gestacional, que é o GIG. Quando ele tem um peso entre o percentil 10 e o percentil 90, ele é um bebê adequado para a idade gestacional. Quando ele tem o peso ou a estatura inferior ao percentil 10, ele é considerado PIG, que ele é o pequeno para a idade gestacional. O PIG, ele é diferente de um bebê restrito. Por quê? Por definição, um bebê restrito é aquele que tem um peso inferior ao percentil 3, certo? Ou ele tem 3 dos seguintes itens. Ele tem um peso inferior ao percentil 10, a estatura inferior ao percentil 10 e o perímetro cefálico inferior ao percentil 10. Além disso, pode ter um diagnóstico pré-natal de restrição do crescimento intrauterino e alterações maternas durante a gravidez, como diabetes e hipertensão gestacional. O que é que eu quero dizer? Vamos supor que nasça um bebê que tenha de peso um percentil 20, mas a estatura era percentil 7 e o PC percentil 15. Certo? Ou seja, só tem um que é aqui, né? Mas ele tinha um diagnóstico pré-natal de uma diástole reversa e, além disso, a mãe tinha hipertensão. Então, ele é um bebê restrito. Reparem que ele não tinha um peso abaixo do percentil 10. Ele tinha só a estatura e, além disso, tinha outras características. Então, são classificações diferentes com repercussões diferentes. E aí vocês podem me perguntar, Suzana, mas que escala é essa? Percentil de onde? De onde é que vem isso? Então, é uma das principais críticas que a gente faz, porque cada serviço pode utilizar a sua. Então, eu, Suzana, gosto de uma determinada escala, mas pode ser que no serviço utilize outra. Então, é uma das principais críticas que a gente faz, porque vai depender da escala e das tabelas que você utilizar. Por exemplo, aqui eu tenho o Intergrow, que ultimamente é um dos mais utilizados internacionalmente, porque ele realmente utilizou recém-nascidos e uma população mundial, né? Inclusive dados do Brasil, população brasileira. Então, o que é que acontece? Aqui eu coloquei algumas dados estacionais para a gente brincar um pouco com esses diagnósticos. Então, se eu tenho um bebê que nasceu abaixo desse percentil 3, eu tenho um bebê que é restrito, né? Ou seja, tem um peso, ou seja, aqui, ó, peso do nascimento. Meninas, repare, o sexo importa, porque menino tem uma tabela e menina tem outra tabela, certo? Para tudo. Em pediatria, menino tem uma tabela e menina tem outra, para quase todos os parâmetros. E aí, a gente tem um bebê que nasceu com 38 semanas e 4 dias. Se nasceu abaixo de 2,360 kg, ela é considerada um bebê restrito, porque nasceu abaixo do percentil 3. Se tem um peso aqui abaixo do percentil 10, é considerado um bebê PIG, certo? Então, nem todo bebê PIG vai ser um bebê restrito.
certo? Mas se for um bebê restrito por peso, geralmente vai ser também PIG. Entre esse aqui, esse P10 e esse P90, eu tenho um bebê que é adequado. E no caso, o percentil, gente, é aqui embaixo, né? Abaixo do percentil 10. E aí, se eu tenho um bebê que nasceu aqui entre o P10 e o P90, eu tenho um bebê que é adequado para a idade gestacional. E acima do P90, eu tenho um bebê que é GIG. Então, por exemplo, um bebê de 38 semanas e 4 dias. Vamos colocar aqui esse exemplo que eu já tinha delimitado para vocês. Eu tenho um bebê de 39 semanas que nasceu com 3,670, né? O percentil 90 para a idade é 3,660. Então, se ele nasceu acima disso, ele é um bebê grande para a idade gestacional. Então, a gente faz as características assim. Então, reparem também que não precisa ter 4 quilos para ser considerado GIG. Ele é GIG quando ele tem acima do percentil 90 para a idade gestacional de nascimento e para o sexo que a gente utilizou de referência. Existem alguns parâmetros importantes que caem na prova, que a gente não pode esquecer. Por exemplo, o bebê, ele duplica de peso de nascimento com 4 meses. Então, se ele nasceu com 3 quilos, lá para o 4º mês, ele vai ter, em média, 6 quilos. Por quê? Porque nos primeiros 3 meses de vida, o bebê ganha 700 gramas por mês, em média. E entre o 4º e o 6º mês, isso cai um pouco para 600 gramas por mês. Então, em torno do 4º mês de vida, esse bebê duplica o peso de nascimento. Já quando tem 1 ano, esse bebê triplica o peso que nasceu. Então, se nasceu com 3 quilos, geralmente isso é uma média. Claro que na prova vai estar assim, de forma bem pragmática, mas no dia a dia a gente vê que nem sempre é assim. Mas com 1 ano é esperado que ele triplique o peso de nascimento e que tenha crescido em média 25 centímetros. Nos primeiros 6 meses ele vai crescer um pouco mais e depois dos 6 meses a 12 meses essa velocidade cai um pouco. E também o perímetro cefálico cresce em média 1 centímetro por mês. Então isso é importante a gente ter em média porque cai questão com esses parâmetros. Tem alguns diagnósticos antropométricos que a gente não pode esquecer. Tem essa tabela bem importante, bem rica, mas a gente tem que lembrar quando é que uma criança é eutrófica e quando uma criança não é. Na maioria das vezes, o que é que as provas vão cobrar? Diagnóstico de obesidade, diagnóstico de sobrepeso, diagnóstico de uma criança que está magra. Então, se precisar de algum dado aqui, repare nesse dado do IMC, de quando é uma criança que está em sobrepeso e obesidade. E lembrem que abaixo de 5 anos eu vou ter um critério e acima de 5 anos eu vou ter outro critério. Então, veja só, que crianças de 0 a 5 anos, quando ela está acima do score mais 1 até o mais 2, ela está em risco de sobrepeso, certo? Entre o score 2 e 3, ela está em sobrepeso e acima do 3, ela está obesa. Já quando aumento de idade, quando eu estou com 5 a 10 anos, isso muda um pouquinho, porque já é sobrepeso acima de 1, certo? Obesidade acima de 2 e obesidade grave acima de 3, certo? E eutrofia é considerado entre menos 2 e mais 1 para acima de 5 anos. Então, em termos de diagnóstico antropométrico, o IMC é um dos que mais caem disparado, para a gente diagnosticar e dizer se a criança está obesa, está com sobrepeso ou com obesidade grave. Agora, falando de desenvolvimento, que é o calcanhar de Aquiles, eu não sei nem qual é a minha expressão, mas é a pedra no sapato de muita gente porque é como se fosse assim, é muita coisa para decorar, não é? Mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que existem marcos com janelas. Então, a criança não vai ter que sustentar o pescoço com 3 meses. Existe um intervalo de tempo que a criança precisa fazer isso. E é geralmente esse intervalo de tempo que a prova costuma cobrar. Então, o que é esperado de um desenvolvimento normal de uma criança? O bebê nasce, né? Aqui está o recém-nascido, vamos fingir que isso aqui é um recém-nascido, e ele nasce com postura de flexão de membros superiores e extensão de membros
inferiores. Isso é a postura de um recém-nascido. Se vocês começarem a perceber no dia a dia um recém-nascido que vocês examinem, ele fica assim, quando ele tá quietinho. Ele fica com as mãozinhas em flexão e os bracinhos estendidos, as perninhas estendidas. Isso é o usual. E com o tempo, esse bebê vai tendo um desenvolvimento que ele é crânio-caudal. Então, primeiro esse bebê sustenta a cabeça, depois esse bebê ele vai sentar, depois esse bebê vai rastejar, ele pode ou não engatinhar, e depois esse bebê vai levantar com apoio, depois sem apoio, vai andar com apoio e depois andar sem apoio. Isso é uma sequência que a gente vai mais ou menos estabelecer para o bebê, uma sequência neurológica crânio-caudal. Então, se eu tenho um bebê que nasceu, um recém-nascido, eu preciso mais ou menos delimitar essa cronologia. Com mais ou menos com 3 meses ele vai sustentar a cabeça, mais ou menos com 6 meses ele está lá sentando, mas também não tem, pode ser que pule um pouco que essa regra dos 6 meses, porque a gente está vendo aqui nesse gráfico que existe um intervalo de tempo que a criança pode apresentar esses marcos. E é isso que a prova costuma cobrar. Por quê? Aqui, que é um gráfico da OMS, a criança pode sentar sem suporte, ou seja, sentar sozinha, até os 9 meses. Ou seja, com 6 meses, vão existir crianças que não vão sentar sozinhas. E tudo bem, a gente vai esperar até os 9 meses. Subir com assistência, o que é isso? É aquela criança que está sentada, né? Ela já sentou sem suporte. Ela vai segurar em algum objeto, alguma coisa e vai levantar. E ela tem até 11 meses para fazer isso. Depois ela vai rastejar e ela tem até, 13, 14 meses para fazer. Vai andar com apoio. Ela tem aqui, até 14 meses para fazer. Vai ficar em pé sozinho. Na verdade, o marco do desenvolvimento é ficar em pé por 2 segundos. Em pé sozinho por 2 segundos. E ela tem, até 17 meses para fazer. Ou seja, 1 ano e 5. E andar sozinho, de fato, que a gente cobra tanto dessas crianças, que elas andem, a gente quer que ande, eles têm, até 1 ano e meio para fazer. Então, é importante lembrar desses marcos, dessas janelas. Não é que a gente vai esperar o tempo da criança. É diferente. Esperar o tempo da criança que está dentro do esperado, tudo bem. Por exemplo, uma criança que com 12 meses não anda sozinho, tudo bem, eu estou esperando o tempo dela. Mas uma criança que com 20 meses não anda só, não tem como esperar o tempo da criança. Ela já está em atraso, certo? E aqui é um exemplo do que eu já falei, essa tabela, ela está dentro da caderneta do Ministério da Saúde, que é de distribuição federal, universal para todo mundo, inclusive a gente pode, como profissional de saúde, fazer o download desse material e ter como base para muitas dúvidas, inclusive é um material muito bom, e vocês vão ver que existem intervalos de tempo para a gente pesquisar isso na criança. Por exemplo, fazer a pinça, que também é outro marco muito cobrado nas provas de residência. Então, vocês estão vendo que fazer pinça, o intervalo entre 9 meses e 12 meses. Ou seja, a criança com 9 meses, ela já pode fazer, mas se com 9 meses ela não faz, eu tenho até 12 meses para pesquisar esse marco. Por exemplo, dizer uma palavra, certo? Ó aqui, entre 13 e 14 meses, então, 13 e 15 meses. Então, palavra com sentido, certo? Sem ser mamãe e papai. Então, existe um intervalo que a gente vai pesquisar em cada criança. Falando de alguns reflexos importantes neonatais, que também é muito cobrado em prova, o reflexo de Moro, que ele tende a aparecer com 34 a 36 semanas, ou seja, um prematuro antes disso não vai ter, e tende a desaparecer com 5 a 6 meses. O tônico assimétrico, que surge com 38 a 40 semanas e vai surgir com 1 a 3 meses. A apreensão palmar, ou seja, a gente vai colocar o dedo aqui na mão da criança, ela vai fechar, isso vai desaparecer com 5 a 6 meses. E já a apreensão plantar vai desaparecer com 9 a 10 meses. O reflexo de andar, que é você colocar a criança na posição vertical e ela vai fingir uma marcha, também desaparece com 2 a 3 meses.
O reflexo do paraquedista é o único reflexo neonatal que não desaparece. Ele vai surgir em torno do 9º mês e ele não desaparece porque é um reflexo, um instinto de proteção. Porque você vai colocar a criança com a cabeça mais alta, né, de ponta cabeça, e ela vai fazer uma extensão de braços para se proteger. Então, isso é um reflexo que a gente nunca deixa de ter. É um reflexo de proteção e não desaparece. Ressaltando que para prematuros, a gente precisa corrigir a idade gestacional. O que é isso? Vamos supor que um bebê nasceu, a gente tem dois recém-nascidos, né? Um recém-nascido A e um recém-nascido B. Esse recém-nascido A, ele nasceu com 38 semanas, certo? E esse recém-nascido B, ele nasceu com 30 semanas. Daqui a um mês, eu vou examinar esses bebês, certo? 4 semanas. Tem como esperar que esse bebê aqui, esse bebê B, ele tenha o mesmo desenvolvimento que o bebê A, que nasceu com 38? Não tem, até porque provavelmente esse bebê aqui, com 34 semanas corrigida, ainda está internado. Então, todo prematuro, ele precisa corrigir a idade gestacional para configurar essa análise do desenvolvimento. Então, eu só posso analisar o bebê prematuro depois que eu corrigir essa idade. Então, por exemplo, esse bebê de 30 semanas, já que há 4 semanas ele ainda está com 34, certo? Daqui a 12 semanas, ou seja, 12 semanas ele teria 42 semanas, o que para mim seria 2 semanas de idade corrigida, certo? Então, aí sim, eu vou dizer que ele tem 2 semanas de idade corrigida e eu vou ter os marcos para 2 semanas. Então, todo bebê prematuro, a gente precisa corrigir a idade gestacional para poder configurar e analisar os marcos de desenvolvimento. As vacinas, não. As vacinas prematuros são feitas com a idade cronológica. Então, o bebê, quando nasce, vai fazer a hepatite B e a BCG, se tiver peso, né, se tiver acima de 2 quilos, vai fazer as vacinas de 2 meses, de 3 meses, de acordo com a idade cronológica. Mas para desenvolvimento, a gente precisa corrigir a idade que nasceu. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria têm periodicidades diferentes de consulta. Isso aqui é do Ministério da Saúde, que precisa fazer consulta com 1 mês, com 2, com 4, ou seja, ele pula aqui a de 3 e pula a de 5 meses, depois vem consulta com 9 meses, com 12, com 18, com 24 e com 36. Já a Sociedade Brasileira, ela coloca uma consulta mensal durante os 6 primeiros meses, depois trimestral, a cada 3 meses, desculpa, e depois semestral até 4 anos, depois anual. Então, são intervalos diferentes de consulta pelo Ministério e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos agora para o que interessa, que são as questões para a gente aprender a partir delas. Nessa questão, a gente tem um recém-nascido de 27 semanas, peso de nascimento 890 gramas, que foi uma cesárea de urgência devido à pré-eclâmpsia materna, tem um apigar de 3 e no 5º minuto de 5, no 10º de 7. Foram realizadas manobras de reanimação e o paciente foi intubado em sala de parto. Na UTI, o paciente encontrava-se estabilizado em ventilação mecânica, em modo assistido controlado com PEP de 6, PIP de 15, uma frequência de 30 e FINA2 de 50. Realizou radiografia de tórax, que evidenciou um infiltrado retículo granular bilateral difuso com a presença de broncogramas aéreos. Então, ele está perguntando quais diagnósticos que esse bebê tem. Então, a gente já vê que a gente tem que topografar quem é esse recém-nascido. Quando eu tenho um bebê de 27 semanas, lembra que abaixo de 28, eu tenho um bebê de extremo baixo peso, um bebê um prematuro extremo. Então, aqui, ó, não é um pré-termo moderado. Então, a gente já vai excluir a letra B. Certo? Em relação a esse peso, é um bebê que nasceu abaixo de 1 quilo, então, bebê de extremo baixo peso. Então, a gente também já vai excluir aqui a letra C. E agora, o que vai configurar mesmo a nossa alternativa é saber como é que é o diagnóstico respiratório. A gente lembra que o bebê prematuro, com 27 semanas, com esse ápiga e também, principalmente, com essas alterações pulmonares, provavelmente vai ter uma SDR pela deficiência de surfactante endógeno. Então, a gente sabe que é um prematuro extremo, com extremo baixo peso e também com a síndrome de desconforto. Então, alternativa, letra D.
Já isso aqui é uma pergunta bem direta sobre o que é considerado atraso do desenvolvimento de uma criança a termo. Então, a gente vai ver vários meses, né? Várias idades e o que é que seria atraso. Na letra A, fala de não transmitir objetos de uma mão para outra com 5 meses. Geralmente, a criança começa a transmitir objetos de uma mão para outra com 6 meses. Ela pega e começa a transmitir. Então, se ela não faz isso com 5 meses, está tudo bem, certo? Não rolar no leito aos 4 meses. O rolar é uma atividade que a gente já pode começar a verificar desde o 2º mês, para aquelas crianças bem precoces, mas a gente tem até o 5º, 5 meses e meio para fazer para a criança rolar. Então, também não é atraso se a criança não está rolando com 4 meses. Letra C, sentar apenas com apoio aos 7 meses. A gente lembra daquela tabela da OMS que a criança pode sentar sem apoio até o 9º mês. Então, também não seria atraso. E letra D, não sustentar a cabeça aos 3 meses. Isso aqui talvez seja a principal dúvida, porque é cultural que a criança sustente a cabeça com 3 meses. Mas existe ainda um tempinho, até 4 meses e meio, que a criança pode fazer essa sustentação cervical. E na letra E, fala em não sorrir aos 2 meses. E aí a gente faz um adendo. A criança ela tem um sorriso involuntário quando nasce, mas em torno do 1º para o 2º mês, ela já sorri de forma voluntária. Então, se é uma criança que não sorri com 2 meses, é uma criança, sim, que tem atraso. Nessa questão, que foi da USP São Paulo, 2022, já é de um R3 de pediatria, nós temos um adolescente de 14 anos que está em consulta ambulatorial de rotina e a queixa principal é o aumento do volume mamário que tem incomodado o paciente e gerado apelidos e constrangimentos na escola. Então, ele tem 14 anos e provavelmente está com ginecomastia. O paciente não apresenta nenhum antecedente pessoal ou familiar relevantes, não faz uso de nenhuma medicação, nunca ficou internado. Em relação à última consulta, realizada há 6 meses, o paciente estava com sobrepeso, mas perdeu 5 quilos, com o objetivo de tentar tornar as mamas menos evidentes, mas acha que teve efeito contrário. Ao exame clínico, ele apresenta desenvolvimento puberal compatível com G4-P4, ou seja, bem na puberdade mesmo, e foi notada a presença de tecido glandular subareolar bilateral compatível com M2 de Turner, ou seja, ele realmente tinha uma ginecomastia, sem outras alterações do exame físico. Ele atualmente apresenta estatura e IMC próximos ao percentil 50, ou seja, ok, tudo normal, e ganhou 5 centímetros de estatura nos últimos 6 meses. Qual é a conduta mais adequada? Então, a gente sabe que a ginecomastia é um evento esperado da puberdade pelas alterações hormonais que se segue, e desse tamanho, sem tanta repercussão clínica, a criança crescendo bem, a gente não tem muita conduta ativa para se fazer. Então, a gente vai orientar que isso é benigno, vai oferecer suporte para essa criança e vai falar da regressão espontânea desse processo. Então, a gente não precisa fazer nenhum exame, só orientar mesmo. Nessa questão da USP Ribeirão Preto, 2023, uma criança típica, cujos reflexos primitivos apresentavam padrão de surgimento e desaparecimento em tempos adequados, segundo a avaliação seriada, é avaliada aos 2 anos de vida. Qual o reflexo presente nessa idade que não denota anormalidade? Então, lembra que eu falei dos reflexos primitivos, que a maioria vai sumindo até o 9º mês de vida. Mas tem um que não some, que fica para a vida inteira, que é o do paraquedista. Então, o que essa pergunta está nos questionando é que reflexo que uma criança de termo tem, né, com 2 anos, que não é anormal. Então, vamos lá. O reflexo de Galant, ele deixa de existir no 2º, 3º mês de vida. E como é que é esse reflexo? Você vai deixar a criança em prona, ou seja, de barriguinha para baixo, né, deitada, vai fazer uma pressão na coluna e a criança vai fazer uma flexão do membro em direção a essa pressão que você fez. Esse reflexo, ele tende a surgir do 2º para o 3º mês de vida. A apreensão plantar, ela desaparece no 9º mês, que é diferente da apreensão palmar, que desaparece no 6º mês. E já o reflexo de marcha desaparece no 3º mês. Então, o único reflexo que fica para a vida inteira é o do paraquedista, que realmente é um reflexo instintivo. Então, o único que não seria anormal dessa criança ter é o do paraquedista.
Já nessa questão da USP Ribeirão 2022, tem uma mãe que vai à unidade básica questionando-se que o filho de 15 dias de vida, ou seja, um recém-nascido, se assusta muito abrindo os braços, chorando várias vezes ao dia. Além disso, a mãe se queixa de que a criança não a acompanha com o olhar quando é chamada pelo nome. Está em aleitamento materno exclusivo, o ganho de peso é adequado, o exame físico está sem alterações, reflexos primitivos presentes, ativos e simétricos. Minha gente, quando a gente pensar aqui, ó, que se assusta muito abrindo os braços, num recém-nascido, a gente tem que lembrar do Moro. E é muito comum os pais se assustarem com o Moro, se incomodarem com o Moro, não quererem o Moro, prender a criança, deixar a criança toda empacotada no casulinho para que ela não tenha esse reflexo, porque assusta a criança, porque acorda a criança. Mas é um reflexo primitivo, a criança precisa ter e tem que ser simétrico. Então o Moro, a criança vai abrir o bracinho, né? E vai, realmente, pode ser que se assuste, pode ser que chore, mas é importante que tenha, que seja simétrico. É normal que tenha, a gente tem que orientar, tem que insistir para que durma de barriguinha para cima, sem cobertor, tem que fazer toda essa puericultura básica de prevenção de acidentes, certo? Então, outra coisa também para lembrar de um bebê de 15 dias é que os reflexos primitivos podem ser confundidos com convulsão. Convulsão neonatal são episódios que podem ser discretos, difíceis de diferenciar. Então, para uma criança que está termo, que está bem, aleitamento materno, a chance de ser um reflexo primitivo é muito maior. Principalmente quando a gente está falando de questão de prova, certo? Mas no dia a dia, para uma criança que está internada, para uma criança que está em unidade neonatal, isso pode ser difícil de diferenciar dos reflexos de convulsão. Mas aqui, nesse caso, é completamente um reflexo de Moro. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai tranquilizar essa mãe e retorno regular. Reparem que aqui ele colocou fenobarbital, ou seja, achando que era crise convulsiva e não é. Aqui é um bebê que tá bem, que tá com reflexo tranquilo para a idade, tem reflexo primitivo presente, tá ativo, tá simétrico, então vida que segue. Aqui eu tenho questão do ABC de São Paulo, um recém-nascido de 15 dias de vida, que nasceu de parto vaginal, está em aleitamento materno exclusivo. E o que é normal de um desenvolvimento motor desse bebê? Lembra que eu falei no início da aula que um recém-nascido, né, ele vai ter os bracinhos em flexão e as perninhas em extensão. E além disso, a gente tem que lembrar da nossa vivência, né, cultural, que o bebê tem aquela cabeça molinha, o recém-nascido é mais hipotônico, mas é aquela hipotonia esperada para a idade, não é um bebê que é completamente hipotônico, é uma hipotonia esperada para a idade, com uma flexão de membros superiores e uma extensão de membros inferiores. Então, ele tem um tônus flexor de membros com hipotonia axial, tem a preensão palmar reflexa presente e o reflexo de sucção. Então, isso é um bebê recém-nascido normal. Mas percebam as outras alternativas. Aqui na letra B, fala do reflexo de marcha, tudo bem, ele vai ter. O reflexo de procura, ele vai ter, que é aquele reflexo que o bebê procura o peito da mãe para mamar. E aqui ele fala assim, que ao posicionar a cabeça para o lado direito, ele mantém o braço direito em extensão e a perna direita e membros esquerdos em flexão, que é o reflexo que o bebê ainda não tem. Na letra C, fala que a musculação cervical deve manter em decúbito ventral a cabeça elevada em 45 graus, ou seja, quando o bebê fica em prona, ele já faz esse levantamento da cabeça que o recém-nascido de 15 dias não apresenta ainda. Na letra D, em decúbito ventral, ele levanta a cabeça, apoia os antebraços. Isso aqui é completamente irreal, de segurar roupa, cabelo, não tem como. A mão do bebê é completamente fechada, não abre ainda, aquela mão de vaca, certo? Que não vai abrir. E na letra E, apresentar movimentação ativa de membros superiores e inferiores, abertura espontânea das mãos e reflexo de sucção. Ele não abre espontaneamente a mão ainda. A mão de um recém-nascido é uma mão fechada. Tende a abrir lá para o 3º mês de vida, que é quando o bebê vai começar a pegar os objetos, certo? Então vamos lá. Nessa questão do IANSP, espera-se que o desenvolvimento normal para um bebê de 3 meses de idade. O que é que a gente quer que o bebê de 3 meses faça? Letra A, segurar objetos, emitir sons, ter resposta ativa ao contato social,
Sim, como eu falei, né, a deixa que eu dei, é um bebê a partir de 3 meses, ele já começa a segurar o objeto. Ele vai abrindo essa mão, segura o objeto, vai começar a emitir algum som. Não quero dizer que está emitindo palavras, nem sílabas, mas sons está emitindo. E tem resposta ativa ao contato social, ele vai rir, ele vai interagir com a gente. Então aqui está correta. Na letra B, fala em observar um rosto, brincar de esconde-achou e levar objetos à boca. Então, vamos lá. Com 3 meses, a criança está começando a pegar o objeto. Então, ela não tende a levar a boca ainda, ela está aprendendo essa parte. Brincar de esconde-achou é você colocar um pano, um lençol na cara da criança e ela tirar esse lençol. É uma coisa que a criança só costuma fazer depois que ela já está rolando, porque ela consegue livrar a via aérea e aí ela consegue tirar também esse lencinho. Então, brincar de esconde-achou vem junto com rolar e não está ainda com 3 meses de idade. Letra C, sorrir quando é estimulado, isso aí tudo bem, com 3 meses a criança vai ter. Transferir objetos de uma mão para outra. Isso aí com 3 meses a criança acabou de pegar o objeto. Ele não consegue ainda transferir de uma mão para outra. Letra D, fazer pinça, a gente já começa a cortar daqui, porque a pinça começa a surgir lá pro 9º mês. Mudar de posição ativamente, aqui a gente já exclui, movimentar ativamente os 4 membros. Então aqui a gente já exclui essa mudança de posição ativa. E na letra E, levantar a cabeça, ser colocada de bruços, imitar gestos e abrir as mãos. Imitar gestos ainda não consegue, por exemplo, dar tchau, mandar beijo, isso aí não consegue fazer ainda com 3 meses. Por isso que a melhor resposta é a letra A, de segurar objetos, emitir sons e ter resposta ativa ao contato social. A questão da USP de acesso direto, durante a consulta de rotina de puericultura, a mãe de uma criança de 8 meses relata que está preocupada porque o filho ainda não consegue sentar sem apoio. Reparem como isso cai, o sentar sem apoio e a idade relacionada. A criança nasceu a termo, não há outras queixas, tem um teste do pezinho sem alterações e você observa que durante a consulta a criança necessita de auxílio para passar da posição supina para sentada, mas uma vez nessa posição ela está estável sem cair. O resto do exame físico não tem alteração. Qual é a melhor conduta? Então, percebam que sentar sem apoio, a criança ainda tem um tempinho para fazer, ela ainda tem até 9 meses para fazer. E segurar um objeto e subir, ou seja, conseguir fazer esse movimento, ainda tem mais tempo ainda. Então, eu não preciso fazer nada aqui. Eu não preciso solicitar nenhum exame. Eu vou manter o retorno regular da puericultura. Questão também em São Paulo, o acesso direto, uma criança de 11 meses de idade avaliada quanto ao desenvolvimento em consulta de rotina. A mãe pergunta ao pediatra se a criança está com desenvolvimento adequado e é uma criança que já atingiu os marcos anteriores. Então, basicamente, a questão quer saber, uma criança de 11 meses faz o quê? Então, vamos lá para as alternativas. Letra A, mostrar o que quer, empilhar 3 blocos e andar sem apoio. Então, andar sem apoio pode. A gente viu que a criança pode andar mesmo antes de 1 ano, mas mostrar o que quer e empilhar 3 blocos não é um marco esperado ainda para 11 meses. Principalmente empilhar 3 blocos. A criança começa a empilhar 2 blocos perto de 1 ano e meio e empilhar 3 um pouco depois disso. Então, a gente vai excluir aqui os 3 blocos. Letra B, imite gestos. Isso aí imita sim, dá tchau, manda beijo, isso aí faz sim com os meses, até mesmo antes disso. Colocar blocos na caneca e ficar parada em um pé só. Pode ficar parada em um pé só, inclusive por mais do que 2 segundos, mas talvez não coloque blocos na caneca com 11 meses. Letra C, imitar gestos, ok. Faça pinça. Ok? Porque a gente sabe que essa pinça, já a partir de 9 meses, já pode existir. E andar com apoio também, porque antes disso a criança já pode estar andando com apoio para poder começar a andar sem apoio em seguida, antes do ano mesmo. Então, essa aqui está correta. E letra D, mostrar o que quer, colocar blocos na caneca e andar sem apoio. Andar sem apoio, tem aquelas crianças que andam antes de 1 ano, mas não é tão usual. Mas colocar blocos na caneca e mostrar o que quer, talvez não com 11 meses. Então, a alternativa correta, letra C.
Questão São Paulo 2023, de R3 de Pediatria. Eu tenho um lactente do sexo masculino com 11 meses de idade. Ele foi levado à consulta médica pela mãe porque ele não está fazendo as mesmas coisas que as outras crianças da mesma idade. Isso é muito comum a gente escutar, principalmente em relação à altura. O meu filho é mais baixo do que os outros, não está fazendo a mesma coisa que os demais. Isso aqui é muito comum. Ele não caminha, ele balbucia, mas não diz nenhuma palavra além de mamã, papá. Só um adendo em relação a mamã, papá, as palavras, né? Alguma coisa para vocês lembrarem também da aula. Geralmente com 6 meses, 6 meses até 9, a criança fala papá, mamã não específico. Então é comum ela falar primeiro papá, porque é mais fácil, justamente, né? É mais fácil falar papá do que mamã. E aí a criança vai falar sem ser necessariamente pro pai ou pra mãe. Ela vai falar papá, mamãe. Perto de 1 ano, ela já vai começar a falar especificamente. Então ela vai virar pra mãe, vai falar mamã, vai virar pro pai, vai falar papá. Isso aí em torno de 1 ano e 2. Depois é que ela vai começar a falar outras palavras. Então aqui a gente tem uma criança que não diz nenhuma palavra além do mamã, papá, o que tá excelente para uma criança de 11 meses. Ele tem uma boa interação social, interessa pelos brinquedos que são colocados ao seu alcance e no seu campo visual. Ele senta com apoio, engatinha pouco e por poucos segundos consegue ficar em pé apoiado. Então, até agora, tudo ok para uma criança de 11 meses. Seu exame físico geral e neurológico não tem alteração. Agora vem o X da questão. Ele é um recém-nascido pré-termo, de 35 semanas de idade de gestação, com peso 2,230 kg, não teve intercorrências no período neonatal e iniciou o aleitamento materno nas primeiras 24 horas de vida. Então, é um bebê que a gente tem que corrigir a idade gestacional. Então, grosseiramente, a gente corrige sempre para 40 semanas. Então, grosseiramente, é um bebê que está com 35 semanas, então ele sempre vai ter 1 mês a menos, entre aspas. Então, se ele está com 11 meses, eu tenho que avaliar os marcos de 10 meses, certo? Porque eu tenho que corrigir essa idade como se ele tivesse nascido de verdade, de fato, quando deveria ter nascido. Então, será que para 10 meses os marcos estão ok? E a gente precisa ver que para 10 meses é uma criança que está ótimo, que ele está balbuciando, que ele está falando mamãe, papá. Então, tá tudo ok. Ele talvez não faça o que as outras crianças façam porque ele foi prematuro e a gente tem que corrigir essa idade. Então, a gente vai considerar a defasagem normal dentro dos padrões esperados, certo? E porque a gente corrigiu a idade gestacional. Mas tem que reavaliar essa criança. É um bebê que a gente não pode deixar sem ver por 3 meses. Ele precisa voltar mês que vem para a gente continuar reavaliando. Unifesp, acesso direto, eu tenho uma criança de 1 ano e 10 meses, um menino, que ele foi à consulta de pueri e a mãe refere que ele não fala nenhuma palavra. Então aqui a gente já tem outra questão. É uma criança de 1 ano e 10 que não fala nenhuma palavra, certo? Então, já era para estar falando muito mais, já era para estar combinando palavras, mas entende ordens e aponta o que quer. Então, ele escuta, porque ele entende ordens e aponta o que ele quer. Ele só não fala. Na consulta, ele permaneceu muito atento ao celular, grande mal da criança, o celular, as telas, interagindo pouco com o entorno e com as pessoas. Quando solicitado, ele removeu os sapatos com ajuda, empilhou 3 potes, apontou algumas figuras de animais e objetos, chutou a bola, ou seja, é uma criança que entende. Então, em termos de comunicação, ele compreende o que você pede, ele só não consegue falar o que é solicitado, mas a comunicação dele não verbal, tá? Ok. Ele não emitiu palavras durante a consulta e no prontuário da criança consta crescimento e desenvolvimento adequados até 1 ano e 2 meses, quando o atendimento foi interrompido pela pandemia. A criança nasceu a termo, ele não tem referências de intercorrências no pré-natal e no parto. Tem triagens normais. Então, quando a gente tem triagens normais, a gente já entende que fez o teste da orelhinha e que tá tudo bem. Qual é a conduta que a gente precisa fazer? Então, toda criança que não fala, a gente tem que se questionar. Ela escuta? Ela vê? Como é que está o ambiente dela? Porque pode ser que ela não fale porque ela não escuta. E é um diagnóstico diferencial importante. Também perceba que ele tem pouca interação porque ele está em telas. Mas é uma criança que respeita ordens. Você pede para tirar sapato, ele tira com ajuda, ele empilha, ele aponta figuras e objetos, ele chuta a bola. Então, talvez não seja um transtorno de desenvolvimento global,
seja uma coisa específica da fala, pela falta mesmo de estímulo, porque ele está ali só no celular, ele não tem muita interação com o adulto. Então, eu preciso complementar essas informações com o ambiente que essa criança está e a rotina que ela tá, que ela vive também, certo? Eu não preciso uma avaliação da neuro, eu não preciso avaliação da psiquiátrica, eu não preciso iniciar necessariamente uma terapia fonoaudiológica, mas eu preciso ter certeza como está o estímulo dessa criança em casa e repetir essa avaliação audiológica. Por quê? Ele fez essa triagem neonatal auditiva quando nasceu, mas desde o nascimento passaram-se 1 ano e 10 meses. Eu não sei se durante esse tempo aconteceu algum dano para esse ouvido, aconteceu alguma coisa nessa audição. Então, eu preciso excluir algum processo auditivo que possa estar interferindo na minha linguagem, uma vez que é um bebê que não tem um atraso no desenvolvimento global, certo? É diferente de uma criança que eu estou vendo claramente que tem um déficit de interesse social, ele não consegue respeitar ordens, não consegue fazer o que eu peço, não interage comigo, não olha comigo. Então, talvez nesse paciente a conduta seja diferente. Mas nesse aqui, que consegue fazer as ordens direitinho, eu preciso descartar primeiro um problema auditivo, reforçar o ambiente e a rotina dessa criança. Unifest 2022, eu tenho uma criança de 1 ano e 2 meses, que ela é acompanhada na puericultura, desde o nascimento, que está com crescimento e desenvolvimento adequados. A mãe mostrou preocupada, pois o filho fala pouco, não anda sozinho, diferente da outra filha, que nessa idade falava bastante e andava pela casa só. Então, vamos grifar aqui, porque é 1 ano e 2 meses, ele fala pouco e não anda só. Quando você avalia os marcos de desenvolvimento, o médico observou que o menino fica em pé com apoio, ele troca passos, ele faz movimento de pinça ao pegar uma bolinha de papel, ele aponta com o indicador quando quer um objeto, fala papá, mamã, quer, dá, não. Então, qual é o que esse bebê tem? Vamos lá. Ele tem 14 meses, certo? Ele fala papá, mamã de forma específica e ainda fala outras palavras. Ele fica em pé com apoio, troca passos. A gente sabe que isso é esperado ainda para uma criança de 1 ano e 2 meses. Faz movimento de pinça e ele ainda aponta o que quer. Então, assim, ele tá ok, eu não preciso fazer nada. Ele tem desenvolvimento motor fino, de linguagem, tudo dentro do esperado. O mal aqui foi a comparação. Mas que bom que essa mãe procurou a pediatria, procurou o médico para tirar essa dúvida. O ruim seria se ela ficasse com essa dúvida e não fosse procurar ninguém e fizesse coisas da cabeça dela. Mas aqui tá tudo bem, sem atraso nenhum. Questão da USP, R3 de Pediatria, eu tenho uma criança, um lactente de 3 meses, que foi para consulta de pueri, e é um lactente saudável, mas durante a consulta, ele percebeu que não fixa os olhos da mãe quando mama, e também não localiza a fonte sonora ao lado da cabeça. Então, o que é que essa criança tem? Com 3 meses, a criança, na verdade, desde que a criança nasce, um recém-nascido, se a gente fixar perto da criança, ela vai olhar pra gente. Então, é esperado que uma criança de 3 meses olhe, fixe o olho em você. Ele não vai seguir esse olhar, mas fixar o olho em você, segue. E também vai conseguir identificar de onde vem o som. Se você pegar um sino e tocar, ele vai saber que vem de um lado e vai identificar. Então, criança de 3 meses que não faz isso, ele está em atraso. Então, tem atraso e eu tenho que investigar. Certo? Não é uma reação normal, não é uma provável cegueira, certo? E também não é um início de um processo autista. A gente sabe que o autismo, os principais sintomas, eles vão se manifestar na virada de 1 para 2 anos. Então, essa criança com 3 meses, a gente tem que investigar outras coisas. Na maioria das vezes é estimulação mesmo. Então, uma criança com 3 meses que não prende o olhar, que não contactua e que não reconhece de onde é que vem o barulho, precisa ser investigado para atraso de desenvolvimento. Aqui eu tenho outra questão, um bebê que tenta alcançar um objeto, ele volta-se para o som, rola, então se eu tenho aqui uma criança que rola, já tem mais do que 4 meses, certo? Tenta chamar a atenção da mãe por meio do sorriso, ele vocaliza, faz gestos, pede o colo. Então, considera-se que é um desenvolvimento psicomotor adequado se o bebê tiver que idade. Então, é um bebê que tenta alcançar o objeto, ou seja, ele já pega esse objeto, ele volta para o som, rola no leito, tenta chamar a atenção da mãe por meio do sorriso, vocaliza. Então, é um bebê que provavelmente deve ter seus
6 meses de idade. Um bebê de 9, 12 meses de vida faz muito mais do que isso. Então, eu sei que não é de 2 nem de 4, mas que pelas características é um bebê de 6 meses de vida. Aqui eu tenho em relação aos marcos de desenvolvimento, uma criança de 7 meses, o que é que ela vai fazer? Então, a gente lembra aqui os principais marcos de uma criança de 6 meses. Letra A, em decúbito dorsal, levanta a cabeça, permanece sentada sem apoio, sacode o chocalho e troca de mão. Pode ser, vamos ver. Letra B, da posição sentada, ela passa para a postura de pé, apresenta duplicidade de sílabas no balbucio, isso aqui a gente sabe que não. Uma criança com 7 meses não consegue ainda passar de sentada para pé, nem muito menos falar 2 sílabas ao mesmo tempo. Letra C, permanece de pé, responde ao seu nome e pronuncia as primeiras palavras. Então, ela não vai permanecer de pé, nem com 7 meses ainda, é um pouco mais tarde. E letra D, é capaz de realizar apreensão com polegar, indicador, engatinha e imitações. Esse engatinha é controverso, nem toda criança vai engatinhar, mas geralmente faz isso pelos 8, 9 meses. E além disso, a apreensão com polegar e indicador, que é a pinça, costuma também ser com 9 meses. Então, para essa questão, a principal resposta é a letra A, que é em decúbito dorsal, levantar a cabeça, permanecer sentada sem apoio, que a gente sabe que também pode ser um pouco mais prolongado, mas depois, e sacudir o chocalho e trocar de mão. Um menino de 13 anos de idade, previamente ígido e sem queixas, tem um afinamento e hipervascularização da bolsa escrotal, um volume que corresponde a 4 ml, ou seja, é uma criança que entrou na puberdade. Um testículo acima de 4 ml é um testículo que entrou na puberdade, compatível com a idade, é um bebê de bebê. É porque para mim todo mundo é bebê, a pessoa que é neo, e aí 13 anos entrou na puberdade. Não apresenta aumento do volume peniano, ou seja, ele está ainda nos primeiros estágios, ou pelos pubianos. A sua altura atual é 1,40, entre menos 2 e menos 3, e há 6 meses media 1,36. Foi realizado em idade óssea, que foi sugestiva de 13 anos. Então, vamos lá, passo a passo nessa questão, para a gente fixar alguns pontos importantes. A puberdade, ela pode começar a partir de 8 anos em meninas e a partir de 9 anos em meninos. Todas as crianças, elas estão no estágio 1, então a menina está no M1, P1, e o menino está no G1, P1, até entrar na puberdade, e quando entra na puberdade, seja pelo aumento mamário ou seja pelo aumento testicular, eles vão mudando esse estágio. No caso, a menina vai para M2 e o menino vai para G2. E esse P é justamente de pelos pubianos. A menina vai entrar na puberdade pelo aumento do seio, né, aumento da mama, e o menino vai entrar na puberdade pelo aumento testicular. Depois que aumentou o testículo, vai aumentar, o pênis vai alterar a topografia dos pelos, vai afinar, vai alterar a voz, enfim, vai dar origem a todas as alterações características da idade. Essa criança, ela tem uma altura entre o menos 2 e o menos 3, ou seja, por definição, é uma criança com baixa estatura. Toda criança que tem uma estatura abaixo do menos 2 está com baixa estatura. Mas em 6 meses, cresceu 4 centímetros. Por quê? Agora está com 1,40 e há 6 meses estava com 1,36. Ou seja, em 6 meses cresceu 4 centímetros. Quando a gente faz aquela regrinha de 3, 6 meses cresceu 4, em 12 meses vai crescer 8 centímetros. Ou seja, a velocidade de crescimento da criança foi adequada, considerando que não estava na puberdade ainda. Então, tá tudo ok, uma velocidade de crescimento normal. E ainda além disso, eu tenho uma idade óssea que foi compatível com a idade cronológica. Então, o que é que essa criança tem? Ela tem uma baixa estatura com a velocidade de crescimento normal. Então, tudo ok, eu não preciso fazer mais nada, vou observar, até porque é uma criança que acabou de entrar na puberdade e vai ter o estirão próprio do crescimento. Então, aqui, conduta expectante, tranquilizar e vida que segue. Aqui eu tenho uma avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor e sobre os conhecimentos médicos, qual seria a alternativa correta. Letra A, aos 12 meses é esperado que a criança compreenda ordens e solicitações simples. Pois é. Então, com 12 meses a criança consegue entender dá e dá. Ela consegue fazer isso. Então, aqui tá certo.
Letra B, aos 7 meses é esperado que a criança saiba rabiscar. O rabisco é em torno de 11, 12 meses que a gente já começa. E mesmo assim, começa, pode ser que a criança não consiga. Letra C, aos 9 meses é esperado que a criança caminhe sem apoio. Um pouquinho depois disso, a criança pode caminhar sem apoio entre 11 meses até 1 ano e 6. Aos 6 meses, é esperado que a criança use o movimento de pinça. A gente sabe que isso aqui é em torno de 9. E letra E, aos 18 meses, é esperado que a criança use mais do que 50 palavras. Isso aqui é improvável. Não vou dizer que é impossível, porque tem aí as que conseguem. Mas com 1 ano e 6, a criança tem 10, 5 palavras de repertório. Quando muito tem. Geralmente é papá, mamã e 1 ou 2 palavras que a criança usa mais. Então aqui, alternativa, letra A. A mãe de uma criança de 10 meses de idade está preocupada porque a filha não engatinha. A criança nasceu de parto normal, com 35 semanas de gestação, ou seja, existe aí ainda uma idade gestacional para ser corrigida, né? Uma idade para a gente corrigir antes de fazer os marcos de desenvolvimento, com peso de 2,100 ao pegar 6,8. Ela vem evoluindo com bom ganho ponderostatural, nunca ficou doente. Em relação ao desenvolvimento, ela fica em pé com apoio, ainda não anda, nem com apoio, e refere que a filha é canhota, porque sempre pega os objetos e dá tchau com a mão esquerda. A bebê fala apenas mamã e papá, mamãe e dadá, mas sem significados específicos, e é alegre, mas chora muito na presença de estranhos, o que é ok, é uma criança que está começando a estranhar, e é esperado que ela faça isso a partir de 9 meses. Quanto ao quadro apresentado, o que é um sinal de alerta para essa bebê? Vamos lá. Letra A. Não engatinhar não é alerta. Tem criança que não engatinha e tá tudo bem. A gente precisa avaliar se a criança faz outras coisas, como rastejar, tentar ficar em pé. Então, não engatinhar não significa sinal de alerta. Letra B. Não falar palavras com significado. Vamos lembrar que é uma criança com 10 meses que a gente tem que corrigir a idade. Então, para mim, é uma criança de 9, porque nasceu com 35 semanas. Então, eu tenho que considerar que é uma criança de 9 meses. Então, criança com 9 meses de vida, né, para desenvolvimento, não precisa falar palavras com significado ainda. E tá tudo bem. Letra C. Chorar na presença de estranhos. A gente quer que ela faça isso, porque quando é recém-nascido, quando é muito novinho, a criança não entende, ela não tem capacidade neurológica para reconhecer quem é estranho e quem não é. É tanto que eu brinco que qualquer pessoa pegaria um recém-nascido, não que eu esteja fazendo apologia a isso, mas um bebê não consegue reconhecer. Mas um bebê de 9 meses, 10 meses, ele chora, ele reconhece quem não é a mãe, quem não é o pai, quem não é a babá que cuida dele todo dia. Então, é preciso que ele chore mesmo na presença de estranhos. Letra D. Dar preferência para pegar os objetos com a mão esquerda. Isso aqui é importante a gente frisar. Quando é que a gente consegue dizer que a criança que é destro, que é canhoto? Isso é genético. Eu nasço com uma predisposição para ser destra ou nasço com predisposição para ser canhota. A questão é que antes dos 2, 3 anos, eu preciso movimentar as minhas duas mãos. Eu preciso pegar o brinquedo com a mão esquerda, com a mão direita, eu preciso movimentar esses dois lados. Se eu só pego com a mão esquerda, tem alguma coisa acontecendo, porque eu não estou usando a direita. Então, para uma criança de 10 meses, 9 meses, estar usando só a esquerda, isso é sinal de alerta. O que é que está acontecendo que ela não está utilizando a outra mão? Então, de todas essas, o que é sinal de alerta é utilizar com preferência a mão esquerda. Numa criança que ainda não definiu se é canhota ou destra. E letra E, não andar ainda, a gente viu que uma criança de 9, 10 meses não precisa necessariamente andar. E ANSP 2019, considerando o desenvolvimento neuropsicomotor para cada idade, ação alternativa que apresenta uma criança com possível atraso. Então, novamente, a gente vai correlacionar o marco com a idade. Letra A, Lucas, com 2 meses, não sustenta o pescoço. Tá ok, a gente sabe que a sustentação do pescoço, a partir de 3 meses, ok. Gabriel, 4 meses, cai para os lados quando colocado sentado com apoio nas costas. Ok, gente, a criança só vai sentar, tem até uns 10 meses para sentar sozinho. Júlia, 6 meses, não transfere o brinquedo de uma mão para outra. Aí tá o problema, porque com uma criança de 6 meses eu tenho que transferir de uma mão para outra. Inclusive, para vocês lembrarem dessa informação, tenta ver vídeo de introdução alimentar, que a criança lá pegando a maçã, a banana e já tá passando de uma mão para outra. Então isso aqui é sim um atraso. Carla, 9 meses, não engatinha, tá tudo bem.
Miguel, 12 meses, não anda sem apoio. Também, tudo bem, ele tem até 1 ano e 6 meses para fazer isso. Então, de todos, o atraso é letra C. Eu tenho uma menina de 9 anos e 5 meses que é trazida para consulta ginecológica pela mãe porque está preocupada em relação ao desenvolvimento puberal da filha. Tem 4 meses que a paciente iniciou o desenvolvimento das mamas, ou seja, começou aí a puberdade, além dos pelos pubianos, nega antecedentes de doenças crônicas ou uso de medicações, e no exame físico tá M2, P2, uma criança de 9 anos e 5 meses, não é puberdade precoce, tá tudo bem. E aí tá perguntando qual é a orientação que a gente precisa dar. No gráfico, a gente tem uma criança aqui de 9 anos e 5 meses, com altura, tá uma altura adequada, né, aqui, ó. E tá no estágio normal, então tá tudo bem. É uma criança que tá com altura boa, que tá começando a puberdade ainda, que não menstruou, que não vai começar ainda o pico de crescimento e tá de boa. A gente vai evolução puberal normal, acompanhamento clínico seriado, para poder acompanhar de pertinho essa puberdade. Não preciso fazer nada para essa criança. Uma questão da USP, que é em consulta médica de rotina, é um menino de 10 anos e 6 meses, que tem um peso de 40 quilos e uma estatura de 1,30. Foram realizadas 3 medidas de pressão arterial com condições adequadas, mantendo o valor de 100 por 70. E aí está perguntando quais são os diagnósticos da criança. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai classificar, para saber da pressão, tem que saber da altura, né? Para poder a gente topografar essa criança. Vamos colocar aqui no gráfico. Eu já coloquei a questão, mas a gente vai explicar aqui. Essa questão do IMC, o gráfico do IMC, os universitários já calcularam um IMC de 23,6. E a gente vem aqui, ó, 10 anos e 6, 23,6 aqui, ó. E é uma criança que está acima do 2. Então, por uma criança acima de 5 anos, acima do +1, eu tenho sobrepeso, acima do 2, obesidade, e acima do 3, obesidade grave. Então, de questão de obesidade, ele já está obeso. Agora, vamos para a estatura. Ele tem 1,30 m. Vamos lá. Ele tem aqui 10 anos e 6 e tem 1,30 m. Aqui, ó. Peraí. Tá aqui, ó. A altura adequada, tá? Entre o -1 e o -2. Aí, vamos lá, voltar para classificar a pressão dessa criança. Então, se eu tenho, aqui eu vejo que qual é o percentil da pressão, e aqui eu vejo os percentis de estatura. E por isso que eu tenho que saber a estatura da criança, para saber onde eu vou colocar lá na curva da pressão. Se eu tenho uma criança que está entre o -1 e o -2, aí vamos lá colocar aqui. Aqui, né? Quais seriam as pressões adequadas para ele? Tá aqui. Então, se ele está com 100 por 70, qual seria a pressão adequada para ele? Ele está entre o P50 e o P90, mas é menor que o P90, e de diastólica também, ó. Aqui, menor que o percentil 90. Então, é uma criança que está com a pressão normal, abaixo do percentil 90. Então, ele está com obesidade, estatura normal para a idade, mas uma pressão arterial normal, porque está abaixo do percentil 90, considerando a estatura e a idade da criança. Como está abaixo do percentil 90, ele está com estatura normal. Aqui eu tenho um menino ígido de 3 anos, que ele vem para consulta, tem peso, estatura e pressão arterial no percentil 50. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, eu preciso repetir essa aferição de pressão arterial quando? Em crianças que não têm fator de risco, eu tenho que aferir pressão a partir de 3 anos, certo? Se está normal, todos os anos, certo? Anualmente. Em crianças que são prematuras, com doenças renais, com alterações hidroeletrolíticas, eu tenho que medir desde sempre. Então, por exemplo, é uma criança que nasceu com 30 semanas. Você tem que medir todo mês.
desde que mensalmente no primeiro ano de vida, depois a cada 6 meses. Essa regra de medir com 3 anos esse anual é para uma criança que não tem fator de risco, certo? Veja que é uma criança normal aqui, que não tem nada, nenhuma doença, e que está normal na primeira aferição. Então, para a criança que tem fator de risco, a gente vai aferir desde o nascimento, todas as consultas, e naquelas crianças que não têm fator de risco, a partir dos 3 anos. A mãe de um menino de 7 anos está preocupada com a altura dele, pois é o menor de sua classe. Nasceu prematuro, de 35 semanas, e tem asma controlada com uso há 6 meses de corticoide inalatório em dose baixa. A mãe não tem as medidas de alturas anteriores realizadas por outro pediatra, mas ele diz que ele sempre foi miúdo. Na consulta de hoje, tem altura e peso ambos no percentil 10 e altura-alvo calculada no percentil 25. Então, veja só, é uma criança que tem uma altura ok, né? Não é baixa estatura, mas não está de acordo com o alvo, porque o alvo da família é percentil 25. O que é que a gente precisa fazer? A gente tem que reavaliar essa criança, porque por mais que não tenha baixa estatura, ela não está crescendo dentro do alvo da família. Então, eu preciso calcular a velocidade que essa criança cresce. Daqui a 6 meses, quanto é que essa criança cresceu? Daqui a 1 ano, quanto é que essa criança cresceu? Porque pode ser que ela não esteja com a velocidade de crescimento adequada. Então, aqui eu preciso retornar essa criança, calcular a velocidade que cresce, para ver se está tudo certo, porque não está dentro do alvo parental. Aqui é em relação ao desenvolvimento puberal. Na letra A, a menarca indica a parada de crescimento do sexo feminino. A menarca ocorre um pouquinho depois do M3, mas não significa parada, significa a redução da velocidade de forma significativa, mas a menina ainda cresce um pouco depois, então essa aqui está incorreta. Letra B, a aceleração da velocidade do crescimento em meninos ocorre no estágio de maturação G3. Aqui tem que ter cuidado porque é aceleração. Então, realmente é no G3. Isso aqui tá certa. Letra C, a aceleração da velocidade de crescimento em meninas ocorre no estágio de maturação M4. É justamente no anterior, que é no M3. Letra D, a maioria dos meninos apresenta pico do estirão pubertário no estágio de maturação Turner G5. O G5 já é o final, a criança já cresceu, tá? Então, a resposta aqui é letra B. Escolar do sexo feminino, de 8 anos e 6 meses, previamente ígida, veio para consulta de rotina na unidade básica de saúde. A mãe queixa-se que a menina apresenta dor axilar há 6 meses, ou seja, uma adrenarca. Muitas vezes, esse dor axilar vai acontecer antes da puberdade. Se ocorre antes da puberdade, mas sem atelarca, sem alterações de pelos pubianos, está tudo bem. Isso vai acontecer principalmente ali perto de 7 anos e meio. Nega a menarca, no exame clínico tem a presença de pequena quantidade de pelos axilares bilateralmente, tem um broto mamário à esquerda, tem pequena saliência com elevação da mama e da papila, a ausência de broto mamário à direita, só tem à esquerda. Não tem pelos em regiões pubianas. Qual seria o estadiamento puberal de Turner? Então, o estadiamento puberal de Turner, a gente vai de M, né? De 1 a 5. Mas esse P é os pelos pubianos. Então, se ela não tem, aqui ainda vai ser P1. Em relação ao broto mamário, a gente sempre tem que contar para mais. Então, se ela tem de um lado, mas não tem de outro, a gente tem que contar o lado que tem. Então, se ela tem um broto mamário, ela já é aqui, ó, M2, P1. Justamente o estágio puberal que ela está. Então, ela já entrou na puberdade. Um menino de 4 anos e 4 meses, ele tem um Z-score de estatura para a idade, 0,86, e o índice de massa corporal mais 2,78. Qual seria o diagnóstico nutricional? A gente lembra, lá no comecinho mesmo da aula, que abaixo de 5 anos, quando a gente está falando de MC, a gente tem risco de sobrepeso e obesidade, certo? Acima do 1 é risco de sobrepeso é acima do 2, Z-score, né? E a obesidade do 3. Então, se eu tenho uma criança que tá 2,78, ela tá aqui, ó. Então, ela é sobrepeso, que é o diagnóstico dessa criança. É muito comum questão assim, que botam o IMC, o Z-score pra gente diagnosticar. Ao avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança de 1 ano de idade, verifica-se que ela fica em pé com apoio, mas não anda. É um ano de idade.
engatinha, pega objetos pequenos, fala 2 palavras com significado, bate palmas, olha quando chama pelo nome e chora na presença de estranhos. O que é que essa criança tem? Normal, né? A gente já entendeu que uma criança de 1 ano vai fazer tudo isso. Mas vamos olhar as alternativas. Letra B fala que é um atraso de linguagem, pois fala apenas 2 palavras. Uma criança que tem 1 ano, é normal ela falar mamã, papá, mas tem que ser específico. Não é mamã para qualquer pessoa, é mamã para mãe e papá para o pai. Tá tudo bem ela falar isso com 1 ano. Letra C, atraso motor porque não anda. Tudo bem não andar com 1 ano. Se libertem desse mito. A criança tudo bem não andar com 1 ano. Ela tem até 1 ano e 6 meses para andar sem apoio. Letra D, alteração de interação, pois chora na presença de estranhos. Que bom que chora na presença de estranhos. Ruim seria se ela não chorasse, certo? Se ela ficasse ok. E letra E, atraso global. Aí que não é mesmo. Essa criança está ótima, desenvolvimento normal para a idade. Quanto à avaliação de crescimento em relação ao desenvolvimento puberal, qual é a alternativa correta? Letra A menarca indica parada de crescimento. Essa questão já foi, para. Sério. Vamos lá. Uma questão aqui do SUS São Paulo, que diz escolar, sexo feminino, 6 anos de idade, está no consultório com os seguintes parâmetros. Aí tem, tá, os parâmetros de peso, estatura e índice de massa corpórea. E aí, que é a classificação dessa criança. Vamos lá. O peso tá aqui, menos ok, tá, eutrófica. Estatura, abaixo do -2 é uma criança que está com baixa estatura. E índice de massa corpórea mais 1,31, ou seja, acima do +1. Então, é risco de sobrepeso, mas é uma criança com 6 anos, então já é sobrepeso. Então, a criança que está com sobrepeso, mas tem um peso adequado para a idade e tem baixa estatura. Então, vamos procurar onde é que tem aqui. Peso adequado para a idade, estatura adequada não é. Letra B, baixo peso para a idade, não é. Letra C, peso adequado para a idade, estatura adequada para a idade não é. Letra D, peso adequado para a idade, baixa estatura e sobrepeso, alternativa, letra D. Então, assim, vamos lá. Acima de 5 anos, se tá entre Z-score e MC mais do que 1, já é sobrepeso. 1 para 2, obesidade. E acima do 3, obesidade grave. Aqui eu tenho uma criança de 6 meses, que tem aleitamento materno exclusivo, nasceu a termo, com peso de 3,300, comprimento de 50 e perímetro cefálico de 34. E a questão está investigando o que é esperado com 6 meses que essa criança tenha. Então, vamos repetir alguns marcos ponderais importantes. Nos primeiros 3 meses, a criança vai ganhar 700 gramas por mês. Depois, do 4º ao 6º mês, vai ganhar 600 gramas por mês. Em torno que do 4º para o 5º mês, ela dobre o peso que nasceu. A estatura e o perímetro cefálico é um pouco diferente, porque veja só, no primeiro ano de vida, essa criança vai crescer 25 centímetros, ou seja, em média, porque a média de nascimento é 50 centímetros, ela vai ganhar 50% do que ela nasceu. Sendo que ela vai crescer muito mais nos primeiros 6 meses. Então, se é para crescer 25 centímetros no primeiro ano, 15 centímetros ela vai ganhar nos primeiros 6 meses, porque ela vai crescer em 6 meses 2,5 centímetros por mês. Nos primeiros 6 meses. E depois esse crescimento vai ficando normalizando para que no primeiro ano ela cresça 25 centímetros. Já o perímetro cefálico, nos primeiros 4 meses de vida, é normal que se cresça um pouco mais. 2 centímetros por mês. E depois comece a ser 1 centímetro por mês. Então, vamos lá. Se uma criança nasceu com 34 centímetros, até 4 meses ela pode crescer 2 centímetros por mês, então ficaria 34 mais 8 e mais 1 centímetro por mês até 6 meses. Então, seria mais 2. Em média, 44, se eu fiz a matemática correta. Então, o que é esperado com a criança de 6 meses? Vamos lá as alternativas. Letra A, tem um peso de 5 quilos e um comprimento de 60.
Como em torno do quarto por quinto mês a criança vai dobrar o peso, então se nasceu com 3.300, com 6 meses ela vai ter mais do que 5 quilos, com certeza, se for uma criança típica, com crescimento adequado. E o comprimento vai ser um pouco mais do que 60 centímetros, porque é esperado que cresça 15 centímetros nesses primeiros 6 meses, então a gente vai excluir. Letra B, um peso de 10 quilos, com 6 meses, com um perímetro cefálico de 40. Então, você poderia entrar na pegadinha do 40 centímetros de perímetro cefálico, porque, Suzana, é 1 centímetro por mês, mas lembra que nos primeiros meses o perímetro cefálico vai crescer um pouco mais rápido. E o peso com 10 quilos é muito difícil atingir 10 quilos numa criança. Geralmente esse peso vai ser perto de 1 ano de vida, que a criança vai triplicar o peso que nasceu. Então a gente também vai excluir o peso. Letra C, um comprimento de 65 e um perímetro cefálico de 43. Vamos lá. Comprimento 65, ou seja, ganhou 15 centímetros, ou seja, 2,5 centímetros por mês, e o perímetro cefálico de 43, que é muito aproximado de 45. Então, isso aqui está aproximadamente correta. Letra D, um comprimento de 75 e perímetro cefálico de 46. Esse comprimento de 75, a criança vai ter perto de 1 ano, que é quando ela vai crescer os 25 centímetros do nascimento, então, em relação à estatura do nascimento. E letra E, um peso de 9 quilos, um comprimento de 70 e um perímetro cefálico de 45, que está um pouco irreal para uma criança de 6 meses, não só o peso, porque o peso pode ser, se ela tem aleitamento materno, tudo ok, mas o comprimento e o perímetro cefálico estão um pouco discordantes. Então, aqui para essa criança de 6 meses, o mais aproximado seria o comprimento e o perímetro cefálico. Por hoje é só, foi Aprendendo com Questões bem longo. Esse tema é encantador e acompanhar crianças crescendo é muito, muito legal, assim, para quem faz. E eu estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Um beijo e até a próxima!